Pessoal, vamos trabalhar então o conteúdo de briófitas. As briófitas, antes disso, só relembrar aqui com vocês, né? No reino planta, e nós temos 4 grupos de plantas, que são as briófitas representadas pelos musgos, principalmente pelos musgos, as pteridófitas, que são representadas principalmente pelas samambaias, as gimnospermas, que são representadas principalmente pelos pinheiros, e as angiospermas, que são representadas pela maioria das plantas que nós convivemos, né? Nós temos o hábito de cultivar e tal, porque são as flores, são as plantas que têm flores e frutos. Então, agora, nesse momento, nós vamos trabalhar melhor sobre as briófitas, tá? Bem, elas são avasculares, quer dizer que ela não tem vasos condutores. Elas, por conta de não ter os vasos condutores, elas têm um porte pequeno, no máximo 10 centímetros para a maioria das espécies, tá? E ambientes extremamente úmidos, porque ela depende da água para reprodução. Ela apresenta rizóides, cauloides e filóides. Isso daqui são nomes diferentes, né, que nós damos, porque ela não tem raiz, no lugar da raiz ela tem rizóides, ela não tem caule, no lugar do caule ela tem cauloides, e no lugar das folhas elas têm filóides. Por que esses nomes diferentes? Nós falamos que as briófitas não têm raiz, caule e folhas verdadeiros pela ausência dos vasos condutores, que são estruturas obrigatórias para raiz, caule e folha. Então, as briófitas elas têm estruturas semelhantes à raiz, à caule e à folha, e portanto chama rizóide, cauloide e filóide. Bem, existe a fase duradoura da planta, que é o corpo, é a forma que ela está a maior parte da vida dela. E a fase duradoura das briófitas é o que nós chamamos de gametófitos. É a parte da planta que fica produzindo aquelas células N, né? Fica produzindo os gametas. E a fase passageira, que é uma fase que ela tem durante um curto período de tempo da vida dela, que é na fase reprodutiva, nós chamamos de esporófito. É a estrutura da planta que produz as células 2Ns. Tá? Ela se reproduz como toda planta por alternância de gerações, por isso essa questão N, 2Ns. Ela é totalmente dependente da água para fecundar, para unir os dois gametas, e não tem vasos condutores de seiva para o transporte, que eu já falei lá em cima. Então aqui eu tenho representantes, tá, dos 3 grupos das briófitas que existem: os musgos, as hepáticas e os anthoceros, tá? Normalmente a gente ainda consegue ver musgo aqui na região do cerrado. Agora, hepática e anthocero são plantas mais raras e a gente visualiza mais em florestas úmidas, né? Que não é o caso do nosso cerrado. Habitat. Ela é totalmente adaptada ao ambiente terrestre, porém em lugares úmidos e sombreados. Muito comum a gente achar briófitas em beira de riachos, cachoeiras, aquelas pedras das cachoeiras que tem a queda d'água, né? Ali é o lugar mais comum de encontrá-las. Por que elas gostam desse local úmido e sombreado? Porque ela tem ausência de vasos condutores, ela precisa absorver a água para fazer esse transporte de célula a célula, conforme eu expliquei para vocês na sala de aula, e isso demanda muito tempo, né? Então, para facilitar esse processo, ela estando no ambiente úmido, ela vai absorver mais água com mais facilidade. E além disso, ela depende da água para reprodução. Então, tem que viver mesmo em ambiente úmido, porque existe uma regra da natureza que as plantas acreditam, os seres vivos acreditam que a função principal deles no planeta é reproduzir e assim deixar descendentes. Aqui eu tenho o corpo, a estrutura, né, de uma briófita. Essa parte aqui de baixo, ó,
verdinha nós chamamos de gametófito. É a região que produz os gametas. Essa parte aqui de cima é o que nós chamamos de esporófito e é a região que produz os esporos. O gametófito é composto pelo rizóide, pelo cauloide e pelo filoide, enquanto o esporófito é constituído pela haste, tá? Que é isso aqui, a cápsula e os esporos, tá? Essa fase de gametófito é chamado também de fase duradoura, porque durante toda a vida da planta ela tem esse gametófito aqui. E o esporófito, ele só é formado durante a época reprodutiva do musgo. Tá? Essa parte aqui realiza a fotossíntese e é, portanto, autótrofa. Essa parte aqui não realiza e é, portanto, heterótrofa. Aqui são os órgãos reprodutores, tá? O gametófito, existe o gametófito masculino e o gametófito feminino. O gametófito feminino, ele vai ter aqui no seu ápice uma estrutura chamada arquegônio, que é a estrutura que produz e armazena o gameta feminino, que é a oosfera. Tá? Enquanto o gametófito masculino, aqui em seu ápice, vai ter as estruturas chamadas de anterídeos e dentro delas são produzidas e armazenadas os anterozoides. Esses anterozoides vão ter que sair aqui da planta masculina, levada pela água, entrar aqui no arquegônio para fecundar a oosfera e assim se desenvolver no esporófito. Portanto, o esporófito se desenvolve sobre o gametófito feminino. Questãozinho de prova isso daqui, tá? Enem adora perguntar sobre isso. Mas, se elas não têm os vasos condutores de seiva, como que esse transporte é feito, né? A seiva bruta, que é a água e sais minerais, são absorvidos pelas células do rizóide, passada célula a célula do caloide, célula a célula do filoide e assim sucessivamente. Aqui no filoide realiza a fotossíntese, produz os açúcares e separa a água e isso continua sendo transmitido célula a célula por osmose e difusão facilitada, tá? Não tem nenhuma estrutura para a planta jogar dentro e essa estrutura distribuir para o restante do corpo. Como que é o ciclo de vida? Eu já expliquei até lá atrás para vocês, né? Então, eu tenho aqui a planta feminina, aqui a planta masculina. A masculina vai produzir um anterozoide que vai ser levado pela água para a estrutura feminina, onde vai fecundar o gameta, né? Tá aqui essa entrada do anterozoide para fecundar a oosfera. Fecundando, vai desenvolver no embrião, tá? Esse embrião vai ser 2N, porque é resultado da união de célula N com célula N. Esse embrião aqui vai se desenvolver no esporófito, que quando estiver maduro vai liberar através da cápsula os esporos que vão cair no solo e em condições ideais vai germinar ou um gametófito feminino ou um gametófito masculino. Características do gametófito das briófitas. Eles são haploides, eles são originados por célula N, enquanto o esporófito é diploide. O gametófito é sexuado porque ele produz os gametas e o esporófito é assexuado porque produz os esporos. O gametófito é autótrofo, por isso nós falamos que ele é independente, porque ele consegue se nutrir sozinho, enquanto o esporófito é dependente. Dependente de quem? Do gametófito, que é autótrofo, tá? O gametófito é a fase duradoura, enquanto o esporófito é a fase passageira. Vamos agora para as pteridófitas. As pteridófitas, elas também são chamadas de traqueófitas, só que não estão só as pteridófitas aqui dentro, estão também as gimnospermas e as angiospermas, que é todo mundo que apresenta vasos condutores de seiva.
Além disso, as pteridófitas também podem ser chamadas de criptógamas, quer dizer que a gente não consegue visualizar as estruturas reprodutivas dela a olho nu. Quem são as pteridófitas na prática? São as samambaias, aqui exemplo de samambaia, aquela brincadeira que eu faço com vocês em sala de aula, aquela planta que a vovó gosta de pendurar, né? Colocar num vaso que dá para pendurar na varanda, num lugar que é um lugar sombreado e geralmente úmido, né? Não está exposto ao sol. Aqui são as avencas e aqui as cavalinhas. As avencas eu já vi em algumas cachoeiras aqui da nossa região, tá? Agora, cavalinha por aqui eu nunca vi, não. Características gerais das pteridófitas, elas são vasculares. Por quê? Porque agora elas possuem os vasos condutores de seiva, tá? Ela preferencialmente vive em ambientes úmidos e sombreados, justamente pelo fato de que depende ainda da água para se reproduzir. Como elas possuem os vasos condutores, agora elas possuem raízes, caule e folha, tudo bonitinho que uma planta tem. A fase duradoura dela é o esporófito, né? O esporófito é 2N e o gametófito é a fase passageira. Observem que isso aqui inverteu com as briófitas. E o gametófito, obviamente, ele é N cromossomos. Como toda boa planta, faz alternância de gerações. Que gerações são essas? Haploide e diploide. Ciclo de vida. Então, aqui, tá? Eu tenho um pedaço de uma samambaia adulta. Essa estrutura aqui nós chamamos de esporófito, porque é a estrutura da planta que produz os esporos. Quando a gente tá com uma samambaia, a gente vira ela, o verso da folha, toda essa estrutura aqui é folha, tá? Tem gente que acha que cada pedacinho desse é uma folhinha. Não, a folha é tudo isso e cada pedacinho desse aqui nós chamamos de fiolo, né? Que vai compor uma folha. Essa estrutura aqui é o caule, tá? Que nós chamamos de rizoma. Esses cabelinhos aqui são as raízes e aqui são báculos, são brotos que vão formar novas folhas. Então, a maior parte da vida da planta ela está nesse formato aqui, que é o esporófito, que é a estrutura que formam os esporos. Então, quando a gente vira a parte de trás da folha da samambaia, a gente vê um monte de bolinha, que está aqui uma foto real, bolinha, tá? Tem pessoas que começam a tirar essas bolinhas pensando que a planta está com alguma praga. Não, não está. Isso aqui faz parte da planta e é uma estrutura reprodutiva, né? Porque aqui dentro dessas bolinhas existem vários esporângios. Dentro dos esporângios, através de meiose, vai produzir os esporos, que são células N, que vão ser levadas pelo ambiente, né? Pelo ar, pela água, em condições ideais, vai sofrer mitose e vai germinar uma estrutura dessa daqui que nós chamamos de protalo. Como o protalo é originado a partir de uns poros, obviamente ele vai ser N cromossomos. E esse protalo é o que nós chamamos de gametófito das pteridófitas. Por quê? Porque aqui vai produzir os gametas. Aqui na parte de cima nós temos os arquegônios, que são estruturas reprodutivas femininas. Aqui dentro vai ficar localizada a oosfera, que é o gameta N. Nessa parte de baixo, os anterídeos, que é a estrutura reprodutora dos anterozoides. A água tem que passar aqui por debaixo, carregar os anterozoides e entrar aqui no arquegônio para fecundar a oosfera. Ocorrendo esse processo, vai ter a fecundação, a formação do zigoto, que vai se desenvolver sobre o protalo, saindo daqui, tá? Sobre o protalo, como nós conseguimos visualizar aqui nessa foto. E aí, isso aqui vai se desenvolver e vai formar essa estrutura aqui. Muito simples a reprodução das pteridófitas, né? Fotos reais, ó. Aqui, fotos reais de protalo, das folhas, mostrando o lado certo, né? O lado de cima e aqui o lado de baixo
mostrando os soros. Aqui é uma visão ampliada de um soro, né? Aqui mostrando essas estruturas que nós chamamos de esporângios, tá? Aqui são os esporângios, bonitinho. Quais as características? Vamos comparar gametófito com esporófito. Nas pteridófitas, o gametófito ele é haploide, enquanto o esporófito diploide, tá? O gametófito é sexuado, porque ele produz os gametas, e o esporófito é o assexuado. O gametófito ele é independente, porque ele realiza fotossíntese, enquanto o esporófito não realiza. Quer dizer, desculpa. Aqui nas pteridófitas, tanto o gametófito quanto o esporófito, eles são autótrofos, eles realizam fotossíntese, tá? E o gametófito para as pteridófitas, ele é passageiro, ele só está durante o processo de reprodução, depois ele vira o rizoma. Enquanto no esporófito, ele é o duradouro, é a fase que a planta fica a maior parte da sua vida. E aí acabou gimnospermas e angiospermas, nós vamos estudar quando